1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Eu vou até deixar minha Bíblia aqui mais fechada, vou deixar anotações aqui, eu vou acompanhar algumas coisas por aqui, daí conforme eu ir pedindo, Felipe, vocês vão projetando lá para os irmãos acompanhar. Aleluia. Olha o que diz, irmãos. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Pai, em nome de Jesus, eu oro mediante esta mensagem, essa palavra, e peço que o Senhor fale em cada coração, conforme a tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler mais uma vez para a gente memorizar. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. São palavras do apóstolo Paulo, irmãos. E ainda que nós não vamos nos atentar somente a este versículo, o apóstolo Paulo, primeiramente aqui, ele vem nos ensinar que não adianta só falarmos as coisas sobre Deus, se não deixarmos o Senhor operar em nós. Esse deixar não é que nós temos poder sobre Deus. Eu estou dizendo, e não exercermos a fé. Amém? Porque Deus é que é poderoso sobre todas as coisas. Aí não vai, a gente fala, há poder nas palavras, há poder. O evangelho por si é o poder de Deus. Há poder. Mas eu posso, como diz o ditado, ensinar. Você pode ouvir. E de repente, as palavras não ganhar efeito no seu coração e nos perguntarmos, por que, Senhor? Por que o servo do centurião foi curado somente com uma palavra que o Senhor enviou? Porque parece que esse poder não está na nossa vida. Deus mudou? Não. Então nós temos que ter um entendimento. O que é a presença de Deus? O que é o reino de Deus? Até onde vai o poder da oração? Até onde essas palavras se transformam em poder na nossa vida? E às vezes a gente não pensa muito disso. Só que aí tem o sentido de que nós misturamos a questão do reino de Deus. O reino de Deus, essa palavra aparece pelo menos 160 vezes no Novo Testamento, irmãos. Pelo menos 160 vezes é falado do reino de Deus. Algumas vezes fala do reino dos céus. Alguns estudiosos vão tratar de uma forma espiritual, por conta do reino dos céus, mas também o reino operante de Cristo na nossa vida. De maneira espiritual, mas que resulta na nossa vida. Porque tudo aquilo que é espiritual, ela vem para resultar na nossa vida. Nós não podemos, nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Tudo que fazemos em espírito, visando em primeiro lugar o espírito. Porque somente se estivermos fortalecidos no espírito, nós vamos vencer as outras coisas. Mas nós não podemos pensar que a nossa vida se resume somente no mundo do pensamento, somente eu estou em espírito e mais nada acontece na minha vida. Eu estou em espírito, eu sou igreja, mas que igreja que eu sou? Irmãos, nós vivemos a geração que tem tido mais dificuldade desde que Jesus subiu ao céu. Nós vivemos a geração que mais tem tido dificuldade para entender o que é o reino de Deus. E vou dizer para você, ainda que a palavra de Deus no final dos tempos vai ficar escassa, ainda que nós sabemos que o amor de muitos se esfriarão, ainda que nós sabemos que muitos perderão a fé, ainda que nós sabemos que chegará momento, e já vivemos dia, que há uma perseguição para se tirar a palavra de Deus da nossa vida, ou mudar ela, o sentido dela, os efeitos, para a própria vontade do ser humano, porque a Bíblia diz que virão dias, onde se levantarão falsos mestres, espíritos enganadores, com falsas doutrinas, e pregarão doutrinas de demônios no meio da igreja. Já pensou nisso? Só que vai ter muita pessoa, a Bíblia diz, com coceira no ouvido para ouvir essas doutrinas demoníacas. Ainda que esses dias estejam se aproximando, irmãos, precisamos entender algo.
o cristão que vive pelo reino de Deus, quando ele tem o Espírito Santo, ele não vai ficar sem direção. Por que que eu digo isso? Porque passou 1.500 anos para termos, desde que Jesus subiu ao céu, passou 1.500 anos para os irmãos terem a Bíblia impressa. Até a primeira impressão da Bíblia na prensa de Gutenberg passou 1.500 anos. Eles não tinham essa facilidade que nós temos. E nós, com tanta facilidade, tudo escrito na mão, nós, que eu digo a igreja da nossa geração, nada pessoal conosco aqui, mas eu digo a igreja na terra encontra problema para entender. Por quê? Porque o evangelho não consiste somente de palavras faladas. Eu posso falar, eu posso ler, mas o poder fica inoperante na nossa vida. E até quando vai isso, irmãos? E aí, irmãos, nós precisamos entender o que é o reino de Deus. Porque é fácil nós dizermos, eu faço parte desse reino. Amém? Nós ouvimos muitas pessoas dizer, eu faço parte do reino, né? Não importa qual igreja que ela está congregando, ela fala, mas do reino de Deus é um só. Mas como que é esse reino? E aí o Senhor falava ao meu coração, irmãos, primeiramente, o que está lá em Lucas 11:17, primeiramente o que está em Lucas 11:17, que nós precisamos entender, compreender sobre o reino de Deus, é que o reino de Deus, ele não consiste de pessoas vivendo separadamente da forma que querem e onde querem e sem comunhão com a igreja. A primeira coisa que Deus falou no meu coração sobre o reino de Deus é que o reino de Deus não consiste de pessoas que vivem separadamente da forma que querem e onde querem sem comunhão com a igreja. Porque aí em Lucas 11:17 diz: mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será assolado. Em uma casa dividida contra si própria, a casa cairá. Todo reino dividido, irmãos, ele é assolado. Então não adianta essa conversa que a gente ouve muito hoje, principalmente em rede social, de pessoas que às vezes não querem mais ter compromisso com o corpo de Cristo, com o reino de Deus, e falar assim, eu faço parte do reino. Irmão, você congrega onde? Não congrego em lugar nenhum, eu faço parte do reino e para mim está bom. Porque eu não tenho compromisso com ninguém, eu não tenho compromisso com meus irmãos, eu não tenho compromisso com o pastor, eu não tenho que aturar problema, eu não tenho que aturar ninguém, eu não tenho que ouvir ninguém, eu não preciso receber ordem, porque eu faço parte do reino. Nós estamos vivendo, irmãos, uma geração na internet que ministra isso, porque a maioria não tem compromisso com o corpo, e não existe reino de Deus sem o corpo de Cristo. Podem falar o que quiser, podem tirar a palavra de Deus da terra, mas o Espírito Santo, ele, consolador que é, ele alerta os corações que buscam a Deus. Porque mesmo que essa palavra passou 1500 anos tendo sido escrita, mas nem todo mundo tinha ela, e eles acreditavam pela fé, porque a fé vem pelo ouvir, é porque o Espírito Santo direcionava. E qual a dificuldade que nós estamos tendo nessa geração de aprender sobre a palavra de Deus? É porque fica mais fácil ouvir aquilo que a gente quer, irmãos. Se levanta um profeta, eu digo, a gente também faz transmissão ao vivo, eu também ministro, também tenho canal no YouTube para dar estudo, mas irmãos, é um perigo. É um perigo que nós vivemos uma era de profetas da internet. O camarada não é, como diz o ditado, ele não está em lugar nenhum, mas ele é o profeta da geração da internet, um monte de jovens vai seguindo, e a igreja vai seguindo, e ninguém ouve mais pastores. Eu não tenho nada contra coach, eu falo sempre aqui, me entendam, não tenho nada contra coach cristão, pelo amor de Deus. Às vezes eu só não sei, antes de aceitar Jesus, eu me formei em marketing. Talvez Deus tenha algo ainda para fazer nisso. Mas eu não tenho nada contra coach, mas é mais fácil ouvir. Porque as palavras dele são agradáveis. As palavras dele são assim, ó, temos a fórmula para você. E parece que essa fórmula está ficando de lado. Parece que a fórmula do Espírito Santo, ou melhor, o poder de Deus, vai ficando de lado. Porque a gente fala, mas qual que é a solução?
E aí, irmãos, a primeira coisa que eu entendo é isso. O reino de Deus não consiste de pessoas vivendo separadamente da forma que querem e onde querem ser comunhão com a igreja. Porque todo reino dividido será arruinado, é o que diz aí. Não tem como. Pode até parecer que as coisas estão boas, mas o fim não é bom. E aí, a segunda coisa que eu preciso aprender é o que o reino de Deus, o que é o reino de Deus, e também o que não é. Parece uma coisa assim, a gente fala, bom, eu sei o que é, mas não sei o que não é. A segunda coisa que eu aprendo então, que eu tenho que saber, está lá em Romanos 14, 17, Romanos 14, 17, que diz assim, ó, aqui vai falar o que é o reino de Deus e o que não é. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, primeiro aqui, mente está falando o que o reino de Deus não é. E aí Paulo ensina que não é comida e nem bebida. A pessoa diz assim, então pastor, a gente não vai mais comer e beber? Não, não é disso que está falando. Então pastor, o senhor fez errado fazer uma feijoada ontem para nós, porque a gente foi lá para comer. Não é isso aqui que está ensinando. Você precisa entender a palavra de Deus. Porque todo mundo come. Porque o alimento é uma necessidade do nosso organismo. Ninguém vai ficar sem comer. Só que a vida, nosso reino de Deus, quando fala que não é comida ou bebida e todo mundo bebe, ninguém vai ficar sem comer e sem beber. Se você ficar 3 dias sem beber água, você já vai começar a passar mal. Mas está falando que não são como as coisas desse mundo. A comida e a bebida, ela sustenta o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso físico. Por isso, se você fica sem comer, você começa a ficar tonto. Não é ou não? Se você fica sem comer muito tempo, faz aquele jejum muito prolongado, você pode passar mal. Porque ela está ali sustentando. Só que o reino de Deus não consiste nessas coisas terrenas. Comida, bebida, festa. Tudo isso que nós usufruímos são coisas terrenas. Nós comemos porque o organismo precisa do alimento. Mas o reino de Deus não é por coisas terrenas. Isso que nós fazemos na terra é para esse corpo. Faz parte daqui. Mas essas coisas não podem nos dominar. Então a segunda coisa que aí ele diz, o que é o reino de Deus? É justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Essas 3 coisas é o reino de Deus. É justiça. Justiça é o quê? Tudo aquilo que é conforme a palavra de Deus. Tudo aquilo que é certo. Tudo aquilo que não vai contra a lei de Deus. Tudo aquilo que a gente não vive pelo que é errado. Porque, irmãos, viver do jeito que a gente quer é mais fácil, não é verdade? É bem mais fácil. Só que nós temos um grande erro, nós cristãos. Nós muitas vezes negligenciamos a palavra de Deus na geração que nós vivemos facilmente. Porque nós falamos, como eu disse aqui no momento da oração, nós não vivemos mesmo pela lei. Eu não vivo pela lei. Bom, eu entendo que os 10 mandamentos são interessantes, mas também lá está dizendo que se eu não guardar um, eu vou pecar por todo. Pastor, como que funciona isso? Eu vivo pela lei, eu vivo pela graça. Verdade. Sabe o que é a graça? Eu vou te dizer na minha definição, tá? Essa não é a definição bíblica. A graça significa assim, falar para o Valdemir, é porque você está sendo poupado. A graça é que nós estamos sendo poupados. Eu estou sendo poupado. Como assim? No tempo de Jesus o negócio já, né? Olho por olho, antes de Cristo, né? Na lei, olho por olho, dente por dente. Só que também na época de Jesus, depois que Jesus subiu ao céu, Ananias e Safira foram mentir contra o Espírito Santo diante dos pés dos apóstolos, já caiu fulminado, já não era da graça. Mas hoje a gente está, né? Cristo é gracioso, é tantas oportunidades que Ele nos dá, é tantas vezes que Ele fala no nosso coração, não vá por esse caminho aí, não anda nesse caminho, olha, se esforça para viver o reino de Deus. E o reino de Deus é a justiça, e a justiça é a palavra,
E aí a gente vai deixando. Aí por isso que eu falei assim, a graça significa que a gente está sendo poupado agora. Mas um dia a Bíblia diz que todo olho verá e toda língua confessará. Todo mundo vai se apresentar diante do trono desse rei. Todo mundo, irmão, quer seja bom, quer seja mal, todo mundo vai ter que prestar conta. Quando o rei voltar... Lembra da parábola que o rei foi, mas ele vai voltar? Ele foi, ele deixou nas mãos, dos pastores. E os pastores não é perfeito como o verdadeiro pastor. Só que a palavra continua sendo perfeita. E ele vai voltar. E quando ele voltar, nós vamos ter que dar conta. Mas qual é o problema, pastor, sobre reino? Eu não estou entendendo. Então eu vou trazer a definição para você aqui do significado. Se você quer entender o reino de Deus, você precisa entender o que é reino. A palavra reino do latim regnum significa que é um território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Quem está em um reino está sujeito a um rei. Só que nos dias de hoje, irmãos, trata-se de um estado regido por uma monarquia, que é uma forma de governo em um cargo supremo e, presta atenção nessa palavra, unipessoal. O cargo do rei, ele é supremo, unipessoal, uma única pessoa. Também é vitalício e, de modo geral, hereditário. Por isso que a gente vê lá na Inglaterra, morreu a rainha, o filho assume. Ah, mas o povo queria que o neto assumisse, Queria o príncipe, não era? Mas não é assim que funciona. Só que no reino de Deus tem um negócio. O reino de Deus, o rei dele não morre. Ele é eterno. Ele não muda. Ele não precisa do que acontece no governo humano. Ele não precisa de pessoas dizendo o que ele tem que fazer. Porque ele é Senhor. Então a próxima coisa que eu aprendo sobre o reino de Deus, irmãos, o reino de Deus, ele não é uma democracia. Ele é unipessoal, como o sentido da palavra diz. Tudo é por ele, para ele e para ele. Os crentes precisam aprender a parar de tratar o reino de Deus como uma democracia. Ainda que seja uma palavra bonita, ainda que seja a palavra que está sendo mais falada na nossa geração, e talvez vão derrubar a live, eu não estou aqui falando mal da democracia. Eu estou falando do reino de Deus. O reino de Deus não é democrático. O que é democracia, Democracia, o povo, a lei emana do povo, é isso que vai dizer, Ou melhor, o povo escolhe os seus constituintes, o povo escolhe os seus presidentes, o povo escolhe os seus líderes para governar a favor do povo. Então o povo pode opinar. Você anda opinando bastante? Isso é democracia humana, O poder emana do povo. Essa é a democracia humana. Mas e no reino de Deus, irmãos? Não funciona assim. Porque o reino de Deus, Deus é o seu soberano Senhor. Teocracia, Deus no poder. Quando o povo de Israel olhou, pensei que o relógio estava parado. Quando o povo de Israel olhou para os povos vizinhos e ficaram incomodados, porque eles queriam um rei, porque já não aguentava mais ser governado pelos juízes, porque tinha juiz que dava mancada, tipo Sansão, e outros mais, só que ele deu mancada, mas depois, ele foi lá, deu a vida dele para matar os filisteus, Ah, mas o Sansão se matou, não, ele derrubou para matar todo mundo, só que nessa ele foi junto, tanto que deu mancada que não tinha mais o que fazer. O povo cansou, estamos cansados desse negócio de juiz aí, os filhos de Eli e tudo mais, aí Samuel foi o último, e o filho dele também não estava boa coisa. O povo, a gente quer um rei. Nós queremos um rei. Deus queria um rei para Israel? Não. O reinado era teocrático, era através dos profetas, dos sacerdotes, que foi instituído conforme Moisés. Porque Deus falava com o profeta, Deus falava com o sacerdote, e eles transmitiam ao povo, e eles governavam. Mas não, nós queremos um rei. Levanta-se um rei, bonito, forte, a Bíblia diz, Saul. O primeiro rei, o que aconteceu com ele? Errou.
falhou, pecou, o reino foi rasgado dele e dado a Davi. Enfim, Israel passou a ter um rei, mas aquilo nunca foi a vontade de Deus, foi permissão de Deus, porque quando passa a ter um rei, então o rei se sente no poder, né? O rei pode morar na melhor casa, o rei pode tal coisa, e às vezes o povo está se lascando, mas o rei está lá, e aí a Bíblia vai dizer, se o rei for bom, o povo está de boa, está tranquilo, mas se o rei for mau, o que vai acontecer com o povo? É enrolado, né? E aí, os reis ainda que eram levantados em Israel, eles tinham que ouvir os profetas, eles tinham que ouvir o sacerdote, eles só iam para a guerra quando o profeta chegava. Pode ir, não vai, vou consultar o Senhor. Só que foi passando o tempo, os reis começaram a se sentir poderosos. E qual que foi o erro de Saul? O erro de Saul não foi só porque ele pegou os despojos, foi também, porque Deus não mandou ele fazer aquilo, mas o primeiro erro dele como rei, foi porque ele falou, Samuel não chegou, né? O profeta não chegou, mas eu sou rei, então eu vou oferecer sacrifício no lugar dele. Mas o rei não é o primeiro da lista? Mas peraí, tem um rei soberano, ele só estava no lugar ali. O pastor é o primeiro da lista, ele faz o que quer com a igreja. Tem um sumo pastor, que está de olho. E aí o reino foi rasgado de Saul. Por quê? Porque ele não esperou Samuel, que era o sacerdote. E hoje nós vivemos essa conversinha. Eu faço parte do reino. De que reino nós fazemos parte? Nós vivemos ele, nós honramos aquele rei, aquele pastor, não esse pastor. Só que vou dizer uma coisa para você. Não é porque o Senhor é o sumo pastor, que pastores na terra, que igreja, não devem mais existir. Porque essa é uma artimanha de Satanás. Destruir a igreja, enfraquecer a igreja. Porque a Bíblia diz, irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O diabo sabe. Então o diabo sabe que se ele lutar contra a igreja, foi assim, por isso que eu falei, 1500 anos ninguém tinha o livro sagrado, alguém falava, contava para o outro, pregava, o diabo mandava matar, o diabo perseguia, fazia tudo, mas a igreja, como diz lá a música do Anderson Freire, só crescia. Mas aí começou uma conversa, não, nós podemos dar um jeitinho na igreja, nós podemos dar um regime, nós podemos isso e aquilo. Aí começou a chegar a nós, tá vendo? Aí passou mais uns 500 anos da reforma, tá vendo? Já reformou a igreja, o povo tá tudo, tá vendo? Esse negócio vive num sistema, os pastores falham, os outros pecam. Começamos a olhar para o homem de novo. Só que Deus lá de cima está continuando a dizer, o meu reino nunca mudou, ele é o mesmo. Os homens falham, os homens pecam, os homens erram, mas o meu reino não existe sem a igreja, porque a igreja faz parte do meu reino. E aqui eu não estou falando da igreja do fulano, do Beltrano ou do Ciclano, porque isso são ministérios, são vários, mas a igreja com o corpo é uma, irmãos. E aí hoje, os reinos do mundo têm o seu rei somente como representante maior e é regido por um regime de governo através de um congresso. Mas o reino de Deus, ele não é democracia, onde cada um faz o que quer, pois ainda que Deus nos dá o direito para nós fazermos escolha de segui-lo ou não, quando alguém aceita seguir no reino de Deus, ele precisa viver e fazer a vontade de Deus. Vontade essa que é boa, agradável e perfeita. Está lá em Romanos 12:2. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Pastor, o senhor está falando errado, talvez que nunca ouviu na igreja. É boa, perfeita e agradável. Não, a Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita. É que a gente acostumou a ouvir errado. É isso que diz lá. Boa, agradável e perfeita para nós. Isso faz parte do reino de Deus. Cuidado com os ventos de doutrina. Para você entender o reino de Deus, você tem que ter cuidado com os ventos de doutrina que eu disse agora há pouco. Com os ensinos que são dados, com os profetas que não têm honra, que se dobram a Baal, e são levados muitas vezes por doutrinas de homens e até de demônios, é duro dizer, mas existe. E aí, irmãos, nós não podemos ser levados por ventos de doutrina
e presta atenção nisso, não seja guiado por pessoas que não têm compromisso com Cristo e comunhão com sua igreja. Porque ainda que Cristo seja e é o sumo pastor, mesmo assim, ele sendo Deus, não fui eu, ele sendo Deus, instituiu pastores na terra para apacentar a sua igreja. E um dia esses pastores terão que dar conta das ovelhas confiadas aos seus cuidados. Hebreus 13:17 para a gente, Felipe. Essa conversa que muitos dizem por aí, que não precisa de pastor, então vai brigar com Deus, porque foi Deus que instituiu pastores. Pastor não é Deus, pastor não é santo, pastor não é soberano, pastor não é maior do que os outros, pastor é homem, falível, errante muitas vezes também, tem que dar testemunho mais que os irmãos, tem que dar. Pastor é humano, mas foi Deus que instituiu, não é as pessoas de hoje, porque hoje já estão falando que nem tem, não precisa. Mas não é o que a Bíblia diz, ó. Olha o que diz Hebreus 13:7. E Hebreus é Novo Testamento, não é velho. Aí diz, ó: obedecei aos vossos pastores, sujeitavos a eles, porque eles velam por suas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Irmãos, eu não gosto de falar isso aqui porque eu sou pastor. Porque tem um monte de pastor fazendo as coisas erradas, vivendo da forma errada, usurpando as ovelhas de Cristo, são lobos devoradores travestidos de cordeiro. Só que eu tenho que ensinar, não é porque há erros no mundo que Deus não instituiu os pastores. Quem faz isso, qualquer pastor que está negligenciando com o reino que Deus colocou nas mãos dele, a igreja, ele vai dar conta, ó, eles estão sujeitos porque velam por suas almas, ou seja, um dia, como eu disse, nós vamos nos apresentar diante do rei, todos nós. Um dia o marido vai apresentar diante de Deus, ele vai ter que responder por ele, pela mulher dele, pelos filhos, né? E a mulher vai ter que responder por ela, e Deus vai falar, como você cuidou dos seus filhos, sua casa? Isso são coisas humanas, né? Casou, você, como foi seu casamento, fulano, fulana? Que filho você foi? Pessoalmente, todo mundo vai dar conta a Deus. Agora o pastor está mais enrolado. Sabe por quê? Porque eu vou ter que dar conta diante do Senhor de como eu fui como marido, como eu fui como pai, como eu fui como filho, que tipo de irmão eu fui, e ainda tem igreja. Eu vou ter que dar conta do Senhor por causa da vida de vocês. Todo pastor, você já parou para pensar? Então, como vem alguém dizer que não tem mais essa conversa? Como se não precisa de pastores. O pastor não é santo, não é isso que eu estou dizendo, não. Devemos nos esforçar para ser, mas foi instituído, irmãos. Instituído diante de Deus. Não porque existe pastor perfeito. A questão é que não existe igreja, pastores são apacentadores para cuidar do rebanho do verdadeiro rei. Lembra da parábola lá? Ele deixou na mão de um amigo, até que ele vá, e o amigo do noivo é quem? Os pastores. Vai ter que dar conta, né? E aí, irmãos, a gente não entende, eu já estou terminando. Cristo deixou os pastores para apacentar a sua igreja. Se você faz parte do reino, você precisa, todos nós fazemos parte do reino, irmãos, precisamos ser conduzido e orientado por um pastor. Cuidado para você não estar sendo conduzido por alguém rebelde. O mundo está cheio de pessoas rebeldes, que se julgam profetas, mas não são, que se julgam pastores, mas não apacentam rebanho algum, que são falsos mestres. Eu sei, irmãos, que muitas igrejas estão corrompidas, mas ainda existem muitos pastores que não se dobraram a Baal. E a gente está se esquecendo disso, e dando mais ouvido às doutrinas que o diabo inventa, e desistindo. O pastor errou, a igreja deu mancada. Eu não sou, irmão, ninguém está dizendo que é a favor de erro, mas se olharmos para o erro que a igreja tem, que o irmão comete, que o pastor faz, não vamos alcançar o reino. Por quê? Mesmo assim, nós devemos lembrar, irmãos, que as igrejas não são perfeitas. Igreja nós, né? Eu vou te dizer uma coisa, bate no seu coração e diga assim:
Eu não sou perfeito. Tem gente que não dá conta. Eu não sou perfeito. Fala para o seu irmão, será que você entende isso? Esse negócio, né? Eu não vou lá para a igreja porque o irmão lá da igreja está pior do que eu. Não deveria, mas não somos perfeitos. Temos que nos esforçar. Só que tem uma coisa, nós servimos a um Deus que é perfeito. Nós servimos a um rei que é perfeito. E aí eu termino, só que ele não é democrático. Como assim? Que Deus ruim é esse? Para ser bom tem que ser democrático. Afinal de contas, nós crescemos aprendendo que a vontade do povo é o quê? Que a gente ouve por aí? Hã? Não é não, né? Mas o povo diz, mas a maioria fala, mas está todo mundo falando, e a gente começa a tratar Deus como um democrata, né? Deus é democrata. Acho que ele é desse partido aí, Valdemir. Ele é democrata, mas ele não é. Ele é soberano, justo, verdadeiro. Ele sabe o que é melhor para nós. Só que tem uma coisa que Deus, mesmo não sendo democrata, ele não é. Deus não é ditador. Eu pensei que todo mundo que não fosse democrata era um ditador. Todo mundo do mundo. Deus não. Deus é Senhor. O ditador seria que nem aqueles pastores ditador. Você tem que viver assim, você tem que fazer. Não. Deus é soberano. Mas ele não manda. Só que nós temos a livre escolha. Você quer fazer parte desse reino? Eu quero. Mas aí Paulo falou para fazer parte desse reino, você tem que ser um escravo. Mas a escravidão é pecado. Não é esse tipo de escravo que eu estou falando, humilhado, esse tipo de coisa. Isso aí não pode. Estamos falando do escravo igual era Paulo. Paulo diz, eu sou livre, mas eu sou escravo de Cristo. Eu vivo por Ele, eu vivo para Ele, eu vivo do jeito que Ele quer, porque se fosse para viver do jeito que eu quero, não ia dar nada de bom. Se fosse para a gente viver do jeito que a gente quer, irmãos, não dá certo. Por isso Deus é soberano. Só que esse rei não é um ditador, ele não chega para você, você tem que me servir, você tem que viver para mim, você tem que estar comigo. Ele chega e faz o quê? Ele é tão educado, ele chega e bate na porta do nosso coração. Se alguém abrir, ele entra e ceia com ele. E aí nós fazemos parte desse reino. Nesse reino é tão maravilhoso que quando você entra, você não vira um súdito. O escravo desse reino, ele tem herança como um filho. Então não para de confundir o reino de Deus com os reinos terrenos, porque não dá certo. O reino de Deus é soberano, e essa soberania está na perfeita vontade dele para a nossa vida. E se nós não aprendermos isso, eu volto ao primeiro versículo que eu li de 1 Coríntios 4. Aí, versículo 20, o reino de Deus para a nossa vida vai consistir só em palavras, mas não vai ter poder. Entendeu? Vamos colocar de pé e eu convido o Ministério de Louvor para a gente terminar orando.